Olá, servidores públicos do município do Rio, simpatizantes do CISEP Rio. Estou aqui hoje com um candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Índio da Costa, deputado federal, que vai contar um pouco da sua trajetória política e passar suas propostas para você, servidor público. E Índio, como é que você vai atuar nesse campo político para os servidores públicos? Fala um pouco da sua vida política, fica à vontade. Olha, não é nem campo político, na verdade, né? Quer dizer, o servidor é a base da administração pública. Eu fui secretário durante 5 anos, secretário de administração, já fui secretário também de meio ambiente, já fui secretário de esportes. Na Prefeitura do Rio fui antes administrador de Copacabana e do Parque do Flamengo. E em todo esse período, se não fosse o servidor, teria sido impossível ter feito o trabalho que eu fiz. E no Parque do Flamengo, Copacabana, em especial a Guarda Municipal, me ajudou muito. Na Secretaria de Administração, enfim, os administrativos todos que tem na Prefeitura, né? A gente redesenhou até na época GECAP, CIMAS, uma série dos sistemas que foram montados. Uma das perguntas que a gente tem é referente à GECAP. GECAP e os servidores administrativos, eles têm uma pulga atrás da orelha por causa dessa GECAP, falando que é a lei que foi criada na sua gestão, e uma das perguntas que eu falei que iria fazer aqui com você relacionada era justamente sobre a GECAP, porque o pessoal fala que tem uma brecha cheia de pegadinhos, os administrativos não gostam, a atual gestão não faz aquele concurso interno de provinhas para poder habilitar, então eles ficam deveras defasados os seus respectivos vencimentos. Eu queria saber como é que você vai resolver essa questão da GECAP. Foi importantíssimo você falar. O que acontece com a GECAP é o seguinte: a GECAP foi um sistema, a gente montou de administração, é uma lei que é muito mais profunda do que apenas a gratificação. A GECAP ela deu para o servidor público de carreira, o administrativo, e são cerca de 5 mil, e na época a ideia era pegar outros 18 mil servidores das várias categorias administrativas e agregar também no sistema. Eu transformava 111 categorias em 7. Que tem algumas categorias que estão no limbo, inclusive, né? Tem. São várias, não são poucas. Você pega aqui datilógrafo, por exemplo. Não tem uma máquina de escrever? Aqui que adianta ter datilógrafo na prefeitura. Então, como a pessoa fez concurso para datilografia, a ideia era você readequar a função dessa pessoa, uma função administrativa, ela deixar de estar em desvio de função, que é o que acontece, infelizmente. E aí você colocaria dentro do sistema, tendo acesso também ao GECAP. O que foi a GECAP? Na época, havia um grupo enorme de servidores ainda pensando no modelo de administração antiga. Então, disse, olha, vamos fazer provas, qualificar, né, os servidores num nível mais elevado que o que eles tinham. E na medida que vai passando acima de nota 7, tem direito à GECAP. Então, eram 3 etapas, e aí os servidores foram fazendo os cursos. Muito bem, foram passando. O que tem de errado ali na GECAP? Que foi um erro meu até, que foi eu que escrevi a lei. Por isso que eu queria não, saber mas literalmente fui eu, assim, quer dizer, eu passei algumas madrugadas escrevendo a GECAP. Uhum. Então, eu sei exatamente onde é que está o problema, que é grave até. Quando você faz o concurso público, a pessoa entra com uma remuneração muito baixa. Sim, de fato. E dependendo do governante, como é o caso do Eduardo, o Eduardo apequenou o servidor público, né? Ele não tem uma visão tem um plano da de importância. Carro desde 2008 lá para. Não estou nem falando de plano de carro. Sim. O que acontece é o seguinte: o Eduardo não tem uma visão de que a administração pública ela deva ser feita através do servidor. Então ele tem uma visão muito de terceirização. Sim. Basta ver as OS, basta ver a quantidade de consultoria que ele foi contratando ao longo desse tempo. Então não é que eu seja contra a terceirização, mas ela não pode ser excessiva. Entendi. Não pode pegar a saúde e terceirizando ela toda sem nenhum controle, como está no caso dessas organizações sociais. Eu não sou contra as OS e nem vou acabar com as OS, mas certamente eu vou priorizar o servidor e a OS ela compensa as falhas da administração, mas tem que estar vinculado a alguma universidade, tem que ter transparência. Primeiro ato é você pegar todas as informações das OS e publicar no Diário Oficial. Todas as pessoas que estão contratadas, quanto ganham, onde trabalham, que horário tem que trabalhar. Vai ter um portal da transparência, então, bem amplo. Não é um portal da transparência que eu vou fazer, já existe até. Eu só vou colocar as informações lá e vou inserir as OS lá dentro, diferente do que o Eduardo fez. A Câmara de Vereadores aprovou uma lei para dar transparência às OS, ele vetou. Não, ele vetou a lei. A Câmara derrubou o veto dele e aí a Prefeitura recorreu a pedido do prefeito para manter... Está com a representação por inconstitucionalidade. Para manter a caixa preta das OS. Na verdade, as OS viraram uma caixa preta e lá dentro está cheio de cabo eleitoral do Pedro Paulo e do pessoal ligado ao Eduardo Paes. Todo mundo sabe disso. E como é que você faria no caso da GECAP, para os administrativos, para resolver essa No caso da GECAP, você tem que readequar. A GECAP é o valor de mercado na entrada. Quer dizer, quem faz o concurso para a Prefeitura já entra com um valor de mercado.
E aí depois, na medida que ele vai se especializando, eu acho que nessa direção que a gente pode fazer um plano de cargos para a área administrativa e incluir as 111 categorias funcionais que eu pretendo transformar em 7 para atuar na prefeitura, tendo a oportunidade. Quer dizer, quem fizer a migração tem a oportunidade de ter uma remuneração diferenciada, mas vai ser muito mais efetivo. É muito mais barato você fazer isso. Entendi. Você dá a oportunidade para o servidor, ele ter um agregado financeiro, mas esse agregado é muito mais barato que você terceirizar. O que acontece hoje é, o datilógrafo, se quiser, ele não trabalha, porque senão ele está obrigado a um desvio de função que não é legal, do ponto de vista jurídico, né? Não é legal, tecnicamente legal. E aí fica ganhando sem ter a máquina de escrever para trabalhar, não faz nenhum sentido. Então, e até é ruim para a saúde do servidor. Né? Se teve uma coisa boa nesse meu período como secretário de administração, foi ter entendido que o servidor tem muita qualidade, mas a prefeitura, como o governo do estado e o governo federal, são máquinas feitas e estruturadas para o passado. Então, como é que você consegue redesenhar a administração, colocando o servidor como a ponta de lança, né? Quer dizer, valorizando o servidor público? As leis que estão aí, que o Eduardo tem respeitado, algumas delas, são basicamente leis da época que eu fui secretário de administração. Mesmo assim, ele pegou a Previdência, que eu deixei com 2 bilhões 445, e Eduardo Paes quebrou a Previdência. Está com um déficit de... Não, está com déficit não, ele está zerado. Quer dizer, não está com menos de 500 milhões lá? Não, menos de 500 milhões chega no final do ano, dezembro, do Previ-Rio, que é assistência. Sim. Na Previdência, você tem uma obrigação de royalties de petróleo de 4 bi alguma coisa, que não vai acontecer nunca, tá certo? E ele pegou o dinheiro todo para fazer obras das Olimpíadas. Entendi. E aí aprova uma lei na Câmara. Servidor Olímpico. Oi? Inclusive o servidor olímpico, também é através da lei. A assistência do pagamento do servidor olímpico, que é o servidor aposentado, que fez a inscrição para poder participar da Olimpíada como servidor olímpico. Não sabia. Isso aí é pontual. O que interessa é o seguinte, ele pegar 2 bilhões e meio e gastar isso aí foi com obra, entendeu? Ele faz uma legislação que flexibiliza o uso desse recurso e aí ele aproveita para fazer obras da Olimpíada. Então o Eduardo diz que não, está tudo bem, as finanças da prefeitura estão saneadas, e é uma tremenda mentira. Porque na época em que ele entrou, por conta do regime de capitalização que eu fiz na Previdência, na época que César Maia era prefeito, eu era secretário de administração, o Eduardo tinha que complementar com 60 milhões por ano. Quando ele vai embora agora, ele está deixando uma dívida para que todos nós, que pagamos impostos, tenhamos que complementar 2 bilhões e 100 milhões por ano, além daquele bilhão obrigatório do desconto da prefeitura. Então, assim, é uma irresponsabilidade muito grande. E eu estou preparado, né, para entrar na prefeitura. São 69 auditorias que eu estou preparado para fazer e uma delas é na Previdência. Foi bom você falar dessa auditoria da Previdência, que me lembrou uma questão muito pontual, mas que talvez você possa me responder, que é relacionada ao CRP, que é o Certificação de Regularização Previdenciária, que foi no teu governo, digo, quando você era... Quando eu era secretário. Isso, que constou uma ação judicial da época do César Maia, que era para não ter o pagamento dos 11% para o aposentado. Como é que você vai atuar? Você vai manter, não vai manter? Tem uma liminar ainda que se perdura deixa eu explicar o que aconteceu. Época. E aí vou além mais um pouquinho. Deixa eu só para chegar aí, porque essa história é longa e é importante, eu vou tentar ser bem breve. Eu, como vereador, votei contra o projeto de lei do Conde para fazer o desconto dos 11% dos servidores aposentados e pensionistas. Depois, como vereador de novo, já no governo do César Maia, tive a oportunidade de votar para acabar com o desconto dos 11%. Então, dos 600 milhões que tinham em caixa, a gente devolveu 325 do que tinham descontado indevidamente. De 275 milhões, 5 anos depois, eu deixo no caixa 2 bilhões 445 milhões. Então, quem disser que não pode fazer isso está mentindo. É possível fazer, mas você tem que ser rigoroso, tem que ser sério. Não pode pegar esse dinheiro para asfaltar a cidade, para pagar a obra, para fazer nada, entendeu? Esse dinheiro, inclusive, não é da prefeitura, isso é crime. Esse dinheiro é do servidor, você não pode mexer nele. Mas muito bem, vamos lá, aprovou uma lei na Câmara, a lei distorcia os fatos e ele conseguiu dar um galope ali. Por isso que essa preocupação toda com o impeachment da Dilma, de pedalada, é porque o governo do Estado pedalou, a prefeitura pedalou também. Aliás, não são só a Prefeitura do Rio e o governo do Estado do Rio, né? Muitas outras prefeituras e estados no Brasil pedalaram também. Então, a mesma razão que gerou o impeachment da Dilma podia gerar também aqui do Pezão e do Eduardo Paes. Agora, que é essa irresponsabilidade de lidar com o dinheiro público. Agora, o Eduardo mente muito com os números, né? Ele diz que a dívida é de 10 bilhões, a dívida é de 24,5. Aí ele conseguiu vencer
no Supremo a discussão dos juros sobre juros, aí passou para 18 bilhões e alguma coisa, 18,2, algo do gênero, tá certo? Então, e se por acaso houver uma outra decisão do Supremo, que a decisão foi individual, se houver alguma decisão colegiada, pode acabar com isso e voltar a ser os 24 bilhões e meio para o próximo gestor, né? Agora, outra dívida que está deixando é a falta de manutenção nas escolas. Segundo o Tribunal de Contas, 96% das escolas no Rio de Janeiro precisam de manutenção. Sim. 48% é uma manutenção de algo mais estrutural, né? Então, é uma coisa grave, que é goteira na sala de aula, problema estrutural na escola. Depois você vai para os hospitais. Da Guarda Municipal. Com certeza, mas aí da Guarda você está falando de meia dúzia. Escola, sim, algumas inclusive foram derrubadas. Aquela debaixo do viaduto foi derrubada. Escola que tem 1.500 e poucas, né? Quer dizer, se construiu uma série de escolas, mas as escolas atuais deixaram de fazer manutenção. Não, e metade dos hospitais também não tem professor. Hospitais, pós-saúde, fala muito de clínica da família e tal. Sim. Agora o Pedro diz que não, vou fazer umas 300 isso, umas 10 aquilo, umas 40, não sei o que e tal. Pessoa para trabalhar ou só vai construir? Acho que eles gostam muito de empreiteiro e construtor. Na prática, do servidor público e do carioca, você tem uma desconexão aí, porque uma coisa é a obra que você faz para atender a sociedade. A outra coisa é você atender a sociedade naquela obra que você fez. Não adianta fazer a clínica se você não botar para funcionar a clínica para atender o carioca. Agora, com relação àqueles 200% do Simas, você vai manter, vai reorganizar o Simas também? Igual a GCAP, qual é a ideia do Simas? Olha, tem que olhar com calma, tá certo? Eu não quero ficar me comprometendo muito, mas o que o servidor pode saber é o seguinte: eu entrei na Secretaria de Administração com 17 mil votos. Eu saí de lá com 91.538 votos. Eu saí de 17 para quase 60 mil votos, 58 e tanto, de vereador para vereador. Depois eu volto como vereador e saio dos 58 para 91.538. Meu sonho era ser secretário de saúde. E o César Maia, na época, disse: não, aumenta a sua votação, eu tinha tido aneurisma, eu operei a cabeça. E aí foi meio que saí dali e o César disse assim: não, faz um pedido. Fiz um pedido que era recuperar o Hospital Paulino Werneck. Até porque o anestesista que fez a operação, ele era do Paulino Werneck e falou: pô, Índio, aqui a condição é muito boa, lá no Paulino Werneck é muito ruim. Então eu saí dali e fiz um pedido. E foi esse, César. E ele recuperou, na época, o Paulino Werneck. Agora, do ponto de vista político, ele escolhe algum local que você gostaria de ir, dobra a sua votação e vai. O problema é que eu aumentei quase 400%, 350% de aumento da votação. Aí disse: não, você gerou muito ciúme dentro do partido, eu não vou poder te colocar numa secretaria que eu queria, que era de saúde na época. Entendi. E logo na sequência teve intervenção na saúde e tal, mas eu gosto muito de desafio. Aliás, é por isso que eu quero ser prefeito, porque o desafio de ser um prefeito pós-Olimpíada é enorme. Eduardo fez obras importantes para a cidade. Você tem aqui o VLT no centro, você tem os BRTs. Vai manter? Claro que eu vou manter, vou concluir todas as obras que estão aí. Eu acho que tem obras que são inclusive, muito boas para a cidade. Sim. Pena que foram feitas muitas delas com baixa qualidade. Esse é um ponto importante que a gente vai ter que chamar as empresas para fazer manutenção nessas obras. Com certeza. Em especial aquelas que estiverem ainda no prazo dos 5 anos, que tem que ter garantia para fazer a manutenção. Agora, como é que você enxerga a situação do partido do César Maia, por exemplo, está na base agora da plataforma de governo do candidato da situação, vamos dizer assim? Aí são questões políticas, né? Sim, perfeito. E com relação... E o César Maia, tudo que ele quer é que o Pedro não seja eleito, né? Basta ver aí o material dele de campanha, as declarações dele e tal, ele faz oposição. De fato. Então ali é uma questão de pragmatismo político, ponto. Entendi. Agora me tira mais uma dúvida. Para a sobrevivência do Democratas no Rio de Janeiro. Tiro mais uma dúvida com relação à administração da SMA na época de 2004, 2005, que a Guarda Municipal era seletista. Nós temos várias denúncias, reclamações de vários guardas que comparecem ao INSS e verificam lá no CNIS que não consta o recolhimento do período que eles estiveram lá trabalhando, laborando para a Guarda Municipal. Onde está esse recolhimento? Será que foi por isso que a Guarda foi estatutária em 2009? Claro que não. Como é que ficou essa situação relacionada a esse período 2004, 2005? Tem que perguntar para a empresa, porque a Secretaria de Administração não tem nada a ver com a Guarda Municipal. Agora passou a ter, porque passou para a gestão direta. Sim, perfeito. A SMA não cuidava da indireta. Sim, entendeu? Então, o pagamento das indiretas era Você tinha ciência dessa situação? Nenhuma ciência.
e nem lidava com isso, porque a administração... Era MV. Empresa Municipal de Vigilância, que era a Guarda Municipal, né? A unidade de Guarda Municipal. E aí quem administravam eram os gestores da Guarda Municipal, né? Dessa empresa. Com um problema que, na minha opinião, é muito grave. Eu até entrei na Justiça contra o Eduardo Paes e contra a Prefeitura há uma semana atrás, porque eu esperei acabar a Olimpíada para fazer isso. Sim. Entrei na Justiça com um pedido de liminar para derrubar a cúpula da Guarda Municipal. Sim. Porque a cúpula é hoje de policiais militares. Sim. E a cultura da Guarda Municipal, ela deve ser uma cultura de uma guarda cidadã, sim, de uma polícia social completamente diferente do que a polícia militar. O sindicato, inclusive, aqui fez uma ação similar em 2014, uma em 2015, e ia entrar agora depois do prazo da Lei 13.022 em 2016. Foi dia 8. Você fez já? Eu fiz, já fiz, nem precisa. Uma ação popular com pedido de liminar, está sendo já analisada. Nós temos 2 ou 3 ACPs. Com mais ou menos o mesmo foco. A ideia, é uma das questões também que a gente eu tenho muito respeito pela Polícia Militar, sim, claro, mas a guarda ela não deve estar subordinada, ela deve ser parceira. Né? Eu vou criar a Secretaria Municipal de Segurança. A Secretaria Municipal de Segurança ela vai estar integrada no trabalho com o Estado, com o Governo Federal. Perfeito. Eu trouxe o ex-prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani, e uma série de técnicos no Brasil para ter um projeto de segurança pública efetivo. E esse projeto passa por requalificar a Guarda Municipal, muita tecnologia, muita informação que a guarda que está na rua pode gerar para o nosso próprio trabalho, investigação, informação e tal, e abrir também todos os nossos cadastros que a gente tem de pessoas que estão nas escolas, quem são os pais dessas pessoas, as creches, quem frequenta as clínicas da família, quem frequenta os hospitais públicos. O Fat Family foi preso porque a prefeitura deu uma informação para a Polícia Civil, e aí foi assim, o guarda tinha uma amiga, essa amiga conhecia uma outra pessoa, da escola, na verdade o filho dela era amigo de um garoto na escola, cuja mãe era a mulher do Fat Family, quer dizer, o pai de uma criança na escola. Então foi por ali. O filho pegou o amigo, quer dizer, a amiga do policial, que tinha um filho, que era amigo do filho, que pegou a mãe, e a mãe era mãe desse filho com o próprio Fat Family. Assim se chegou na investigação e prendeu o sujeito. Então, você vê só como é que funciona. A guarda, ela é parte do sistema de segurança. É uma prevenção. A guarda é parte, mas tem muito mais do que isso. Sim. Porque um ambiente degradado, ele atrai violência. Sim. Então você pega, por exemplo, minha experiência em Copacabana, em 95, eu consegui baixar muito a violência. A gente chegou a tirar Copacabana da lista negra que tinha nos Estados Unidos. Tem uma agência lá que diz assim, você vai para tal cidade, não vai para tal cidade e tal. Copacabana estava no Rio de Janeiro, cuidado com Copacabana, que é uma área violenta. A gente conseguiu tirar, é o que o pessoal do mercado de turismo na época apelidava de lista negra. Entendi. Né? E isso é muito importante, porque a pessoa chega lá para comprar sua passagem, quer ver qual é a situação, não vai para o Brasil, não vai para o Rio, não vai para Copacabana e tal. Então assim, e funcionou, e na época foi uma parceria entre Polícia Militar e Guarda Municipal. E agora, como é que vai ser com relação à questão da 13022? Muitos guardas municipais me perguntam, o índio ou qualquer outro candidato irá treinar, capacitar e armar a guarda municipal com arma de fogo nos termos da 13022 ou vai só cumprir a 13060 que dá o porte de arma não letal não aos agentes? Não tem nada uma coisa a ver com outra, você desculpa. Tá, tem um equívoco que não armei. São Paulo tem guarda municipal armada há 20 anos. Concordo. E o que acontece é que não precisou de lei. Não, mas Niterói armou depois da lei 13.022. Depois da 13.022. Não, Barra Mansa foi antes. Tá bom. Com o Estatuto do Desarmamento. Tá bom, mas armou. Armou. Aqui em São Paulo, aqui, 4 horas daqui, há 20 anos é armado. Sim. E no Rio de Janeiro, a discussão surge depois da 13.022. Sim, com certeza. O que acontece é o seguinte, a guarda tem que ser qualificada para isso. Então, a primeira coisa é qualificar a guarda. Eu vou montar o melhor curso de qualificação profissional de guarda. Eu vou buscar o que tem de melhor no mundo para a gente poder qualificar a guarda aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. E vou oferecer para os municípios vizinhos essa qualificação. Eu sentei com a cúpula da Polícia Civil e da Polícia Militar um mês atrás, na casa do Coronel Amaro, que é foi inclusive chefe da Coordenadoria Militar do César Maia. E validei um plano de segurança com a civil e com a militar, com as duas polícias. Eles adoraram e deram inclusive algumas outras sugestões e contribuições. Então a gente vai trabalhar de maneira integrada. Tá certo? Agora, isso não quer dizer subordinação, né? E na conversa, eu disse, olha, se vocês precisarem, a Prefeitura do Rio, eu sou especializado em gestão pública, me especializei nisso. Então não foi só o meu período lá, depois de fazer pós-graduação, depois cheguei a entrar no mestrado
na FGV, eu fui secretário de administração, eu tive que escolher entre um e outro. Mas você sabe que ficando tem, com a secretaria. inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal a respeito da 13022. Que é 5156. Mas isso não muda nada, gente. Eu estou dizendo. Não, o que acontece nós estamos lá, inclusive, com um amigo escuro para defender não muda nada, não muda nada. O guarda vai ser tratado com um ADIM, sem ADIM, entendeu? Com lei ou sem lei. O que eu vou fazer? Eu vou transformar a Guarda Municipal numa guarda cidadã para prevenção absolutamente qualificada. Você sabe que grande parte da guarda já portou arma porque foi polícia militar. E eu acho que a polícia militar não necessariamente, todos os policiais militares estão qualificados para portar arma. E portam. Sim. Então, assim, acho que tem que montar um curso de qualificação para a guarda, qualificar bastante, e eu sugeri, quer dizer, oferecer isso demanda a polícia tempo militar e dinheiro. polícia. Isso demanda pouco tempo e pouco dinheiro. Porque na verdade custa nada. Caro, colete, treinamento. Não estou falando de instrumento. Sim. Estou falando só de treinamento. Sim, perfeito. Mas você sabe que tinha um treinamento, não sei se você está ciente disso, tinha um gasto financeiro guardado que a Senasp enviou para a Guarda Municipal e no dia, salvo engano, 31 de julho, a Guarda Municipal devolveu para a Senasp 1 milhão e pouco, ou 2 milhões de reais, e no dia seguinte o Pedro Paulo anunciou o centro presente. Não sei se você tem ciência disso. Deixa eu falar, eu botei R$1 milhão para qualificar a Guarda Municipal, eles não usaram. Entendeu? A visão do Eduardo e do Pedro Paulo em matéria de segurança pública é empurrar para o governo do Estado e para o governo federal. Eles não querem estar no assunto. Agora que o Pedro Paulo está espreitado aí na campanha eleitoral, está prometendo qualquer coisa. Acho que vai contratar mais 2.500 guardas. Por que não contratou? Não, já tem dois agora no concurso que estão pendentes para ser chamados, não são chamados. Eles fizeram concurso, tem milhares de pessoas lá e tem 2.500 vagas ainda abertas. Sim, isto é, no quadro de vagas. E podia ter chamado. Não chamou porque não quis. Agora está prometendo, mais uma dessas promessas. Virou o Papai Noel da campanha eleitoral. Pedro Paulo, Papai Noel da campanha eleitoral. Promete tudo. Né? E só acredita nele também que acredita em Papai Noel. E com relação ao reajuste, você vai criar algum tipo de database? Porque atualmente a questão do reajuste é só se tiver verba e quando quiser. Exemplo, na verdade, 8,53% agora. Como é que você acha? Você acha que a baixa inflação é correto? Não é Isso foi outra coisa que a imprensa cobriu mal, né? Porque o que aconteceu? O Eduardo, ele necrosou o aumento ano passado para dar 10%. Mas não é que ele deu 10%. É porque ele deu 10% porque ele devia ter sido em junho, não foi, julho, não foi, agosto, não foi, ele só deu em outubro. Pois é, agora a mesma coisa, devia ter sido em junho, está dando agora... No setembro, né? É setembro, mas recebe em outubro. Então o que acontece? Vai empurrando e aí achando que todo mundo é bobo. Né? O servidor não é bobo. Só para sair na imprensa bonito, dizendo que aqui a prefeitura tem muito dinheiro e tal. Se for fazer... Veja só, o Eduardo gastou cerca de 39 bilhões para fazer as Olimpíadas. Sou de 8 anos, dinheiro do governo federal, dinheiro do governo do estado, dinheiro da prefeitura, dinheiro privado, PPP, etc e tal. E isso dá esse bloco desses 39 bilhões. O Pedro Paulo está dizendo que vai gastar 33,4 bilhões em 4 anos, sem Olimpíada, sem o governo federal, porque está quebrado, não vai ter condição, sem o governo do estado, porque está quebrado e não vai ter condição. A pergunta que eu quero saber dele é o seguinte, da onde que vai vir esse dinheiro para fazer tudo isso que ele está prometendo? É uma pergunta boa. Se ele vier, a gente faz. É uma pergunta boa. Bom, se não vier, eu vou fazer no debate. Boa pergunta. Agora, uma outra pergunta que a gente tem aqui é relacionada à questão da quebra do município. Você acha que o município do Rio pode quebrar nos mesmos moldes que aconteceu na década de 90 com o Saturnino Braga e ter que pagar com um dia para o servidor não sair totalmente no prejuízo? Acho que pode ser pior. Pode ser pior? Pode. Qual é o seu pessimismo? Não tenho pessimismo, não, tenho otimismo, que eu acredito que eu vou ganhar a eleição, eu vou dar jeito na casa, porque eu sou especializado em gestão pública. O que acontece é o seguinte, o Pedro Paulo não tem experiência administrativa, o Pedro Paulo, na Casa Civil, ele fazia articulação política. Essa articulação política, inclusive, muito criticada pelos vereadores. Se você pegar hoje, você vê que muito panfleto não tem o nome do Pedro Paulo, e não é só por causa da história da ex-mulher, é porque acham que, enfim, ele, durante o período que ele podia estar ao lado dos vereadores, há muita crítica de que não esteve. Então, assim, do ponto de vista gerencial, o que aconteceu foi a prefeitura montou uma estrutura alucinada dentro da Casa Civil, que era gerenciada por uma série de pessoas, menos pelo Pedro Paulo, porque o Pedro Paulo passava o dia inteiro andando atrás do Eduardo Paes, quando o Eduardo Paes ia.
Quer dizer, se o Rio de Janeiro resolver eleger o Pedro Paulo, o que está acontecendo é que você está repetindo o que aconteceu. Uma continuidade. Não é uma questão de continuidade. Você está repetindo o modelo que aconteceu com o Pezão. Entendi. E o mesmo modelo que aconteceu com a Dilma. O que aconteceu? Você vai inchando a máquina a cada eleição dessa, desprestigiando o servidor de carreira e prestigiando os cabos eleitorais, os políticos, os partidos que caminham ao lado. Por que eu tenho 2 partidos só aliados? É o PMB e o PSB. Porque eu só precisava de ter televisão. E um partido que tivesse meu vice é o Hugo Leal, que é gestor, foi secretário de administração no Estado, foi secretário de Justiça no Estado. Quer dizer, eu posso dar funções importantes para ele. E a responsabilidade do Hugo vai ser a área da região metropolitana. A gente vai liderar um projeto e vai se articular com o Estado para isso, da região metropolitana. Porque o saneamento ele não para quando você acaba de uma cidade para outra na divisa, nem a segurança, nem o transporte. Quer dizer, uma série de assuntos que ou você pensa de maneira integrada, ou eles não vão para frente, hoje não são resolvidos. Você pegar os hospitais, fizer o Pedro II, o melhor hospital do Rio de Janeiro, ele vai ser péssimo. Você vai trazer todo o pessoal de Mangaratiba, de Angra dos Reis, de Itaguaí, de Soropédica, vai todo mundo para lá. Então tem que ter alguém que pense em região metropolitana para você poder compensar a vinda das pessoas dessas cidades, o município repassar o dinheiro na tabela SUS, para você poder efetivamente atender a região metropolitana. Então, veja só, que é um projeto inclusivo, e não é um projeto de exclusão, mas é uma inclusão com seriedade. Entendi. Não é esse negócio de dizer, ó, agora que a gente está dizendo que está querendo municipalizar mais o hospital. Municipalizei o Rocha Faria, municipalizei o outro lá em Realengo. E o que você e acha agora, disso? Eu acho que é um irresponsável. É certo? No período do Conde, o Conde municipalizou igualzinho hospitais federais, depois o Santa teve que devolver. Teve uma crise danada, porque, é claro, se você manda o hospital e não manda o recurso proporcional ao hospital, então veja bem, as escolas estão sem manutenção, faltam professores. Os hospitais também estão precisando de manutenção, metade deles não tem médico, falta médico no quadro de vagas. Aí você vai aqui e diz o seguinte, olha, vou construir mais centenas de escolas, dezenas de postos de saúde, que são as clínicas da família, que inclusive eles dizem que não tinha nenhuma, que eles fizeram, mentira. Tinha cerca de 70 postos de saúde na época de César Maia, o programa Saúde da Família começou ali, e o que eles fizeram foi dar uma cara bonitinha, pintou diferente, deu outro nome, e diz que fizeram essa rede toda. Eles avançaram com a rede, mas a rede já existia. Agora me tira uma dúvida. Com relação ao secretário atual, o Marcelo Queiroz, ele falou que a questão do Prev Rio e do Funprev daria para resolver vendendo os terrenos e os imóveis. Você concorda com isso? Mentira. Tira mais uma dúvida aqui. Qual é o seu posicionamento com relação à atual resolução da eleição que diz que somente pessoa física pode doar dinheiro para a campanha? Você sabe que no começo eu fui contra, hoje em dia eu sou favorável. Acho que está bem, não é só a pessoa física não, o fundo partidário. Eu estou bancando a minha campanha basicamente com o fundo partidário. Houve uma doação de 130 mil reais, mais ou menos, de pessoa física. Esse dinheiro foi para uma conta que era a conta do partido, né? Não para minha conta de campanha, que ainda não tinha ainda, mas era uma conta do partido para a campanha e o fundo partidário. Agora outra questão, uma pergunta de um servidor. Até ontem entraram 500 mil reais na conta, são muito bem-vindos do governo, do governo não, do PSD nacional. O Paes assumiu a responsabilidade das Olimpíadas e por aí vai. A minha pergunta é, se você fosse prefeito, naquela oportunidade, a última oportunidade de recusar as Olimpíadas, você recusaria? Se eu soubesse que o preço era pessoas morrendo, pessoas sendo assaltadas, os hospitais sem funcionar direito e as escolas também, eu teria recusado. Mas sabe o que eu faria? Eu teria aceito e não exageraria na quantidade de obras. Entendi. O que acontece é o seguinte, você poderia ter feito 2, 3, 4 coisas a menos e não deixava a prefeitura nessa situação, entendeu? Então agora não vou especificar qual é a obra A, a obra B. Por exemplo, em relação ao Estado, o cara fala, você teria feito o metrô até a Barra? Que, na minha opinião, a prioridade é transformar a supervia em metrô de superfície, para levar as pessoas mais rápido para casa. Do centro a Santa Cruz, você faria um strike fazendo o metrô de superfície. Aí eu falei, a resposta é simples, eu teria feito a obra do metrô por 5 bilhões, que era o calculado inicialmente, e os outros 5 bilhões eu faria a transformação da supervia em metrô de superfície. Quer dizer, tem dinheiro para as duas coisas, é uma questão de administrar direito. Agora, vou te dar um exemplo. Estádio de futebol de Volta Redonda.
Eu vou chutar os números aqui porque eu não lembro de cabeça. Mas é como se tivesse sido orçado pelo Tribunal de Contas em 60 milhões e foi executado por 15 milhões. Espetacular, funciona muito bem. Até, não estou nem falando isso por uma alusão ao Maracanã, até podia ser uma boa comparação, mas não é. Não estou querendo alfinetar nessa direção. Não conheço ali a questão do Maracanã, eu conheço lá de Volta Redonda o seguinte, 60 milhões ele conseguiu fazer por um quarto do preço. Como é que ele fez? Ele licitou todos os materiais separados e depois contratou alguém só para montar. Espetacular. Então aí o Tribunal de Contas foi em cima e disse, não pode ser assim. Quer dizer, quando você vai contra a lógica, os órgãos de controle se assustam até. Foi o que aconteceu. Depois eu recebi uma carta linda lá do Tribunal de Contas e tal, naquela história da merenda, que a gente quebrou um cartel ali. Ali a Secretaria de Educação, ela vinha comprando merenda durante muito tempo, sem licitação. A gente faz uma licitação e o desconto foi muito maior do que a média dos últimos 30 anos da Prefeitura, que era um desconto médio de 2%, houve um desconto de 7,2% na média dos produtos. Com isso, as empresas não queriam assinar. Não, não fazer isso não. Vamos agora, cancela essa licitação e faz uma outra para a gente aumentar o preço. Eu falei, bom, isso é uma barbaridade. A gente, Controladoria, Procuradoria, etc. e tal, na época, conseguiu, tornamos inidôneas as empresas e fizemos valer a lei, né? Já está respondendo a questão também do Crivella, que deu aquele canto. O Crivella não entende nada de administração. O que acontece com o Crivella é o seguinte, o Crivella é o jeito que ele é bispo, entendeu? Foi pastor, aí diz hoje que não é mais pastor, ele não diz que não é mais bispo, ele é bispo da Igreja Universal. Ele não tem experiência administrativa. E o que acontece é que o Crivella, ele fica insistindo. Você já imaginou a Prefeitura do Rio de Janeiro, com 100 e tantas mil pessoas dependendo dela diretamente, mais 70 mil aposentados e pensionistas na mão da Igreja Universal? Aí você pega o pessoal daquele auxílio defeso, que houve uma denúncia na época, de que só o pessoal que era ligado à igreja é que tinha prioridade, furava fila. Você imagina isso dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos caminhando para o final. Eu vou fazer uma pergunta, ou melhor, algumas perguntas juntas. Você faz uma resposta englobando tudo e alguma coisa que você queira falar, Pediu o voto do servidor. Com certeza. Eu sou o único candidato. Não, eu sou o único candidato que conhece a alma do servidor, conhece a vida do servidor e eu vou trabalhar priorizando o servidor. Deixa eu dar só um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu peguei a Secretaria de Administração com quase 400 cargos em comissão. Eu extingui quase a metade disso, fiquei com 204 cargos em comissão. Tinha 1.200 servidores, a gente ficou com 500. Ocupava quase 8 mil metros quadrados de secretaria, ficou com 1.200. A gente fez uma reformulação completa, uma economia anual de 300 milhões de reais. E nesse período o servidor foi super respeitado. Quem escolheu, quem foi ocupar os cargos em comissão, inclusive os cargos mais altos da secretaria, foram os próprios servidores da secretaria. E eu vou criar assim agora percentual de ocupação de cargo em comissão para ser de servidor de carreira. Então vou fazer a pergunta, você responde, faz um bem bolado, deixa o seu canal de contato, seu blog, sua fanpage, o que seja, o que você achar melhor para contactar os servidores ou mesmo os eleitores num todo. A pergunta seria mais ou menos a seguinte. Índio, você se reuniu com o governador Dornelles para negociar apoio à sua candidatura. Como é que ficou essa questão? E englobando já, você já responde também qual é a sua prioridade para os servidores que tiveram ticket de alimentação defasado desde a época de 2012, cerca de R$12, excluíram o salário família deles e as gratificações. Faz um bem bolado e fica à vontade de falar o que você mais quiser. Primeiro é o seguinte, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem assim, qual é a dificuldade que eu falei que a Prefeitura pode quebrar? É que se você seguir esse mesmo modelo de Pezão, Dilma e tal, qual é a quebradeira que pode dar? É você continuar com uma máquina muito inchada, o Pedro Paulo tem 15 partidos apoiando, você pegar hoje a Prefeitura tem 67 órgãos de primeiro escalão, mais da metade desses órgãos entrega a partido político. Então você não vai precisar, essa politicagem toda já pode sair da frente e vamos trabalhar para o carioca, trabalhar junto com o servidor para atender o carioca. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o custeio que estava na casa de 3 bi passou de 9 bilhões em poucos anos. Então, como é que você consegue reduzir esse custeio? Né? Um excesso de terceirizações, OS onde não precisava. Então, como é que você vai redesenhar a máquina pública, né? A prefeitura? E aí, dali, você ter recurso e fazer cálculo.
né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, o que eu posso dizer é, primeiro, eu não sou irresponsável e não vou prometer em campanha o que não é possível ser feito. E segundo, tem que sentar na cadeira para fazer cálculo. Eu me lembro, eu vou dar um número aqui aproximado. Você negociaria com o sindicato? Eu vou negociar com os servidores. E o sindicato, no caso? Vou negociar com os servidores, o sindicato pode estar na mesa. Perfeito. Entendeu? Comigo, o servidor não tem intermediário. Eu posso estar na mesa com o sindicato com o maior carinho, com o maior prazer, vem com a gente, mas eu converso direto com o servidor, porque a minha relação com o servidor, eu fui a única pessoa eleita que passou pela Secretaria de Administração no cargo a ter mandato. O Werneck perdeu, Dalila Brito perdeu, o vice-prefeito Gilberto Ramos do César Maia perdeu, o próprio Hugo Leal, quando saiu da administração, perdeu, o Paulo Serri perdeu, estou te citando só alguns. Do Lacerda para cá, eu fui o único que ganhou. Então, eu tenho uma relação com o servidor. Serruti nunca foi, Serri. Eu tenho uma relação com o servidor muito próxima e muito transparente, né? Eu sempre disse para eles, falei, olha, o nosso limite é o que é possível e o que não é possível. Eu não vou prometer para vocês o que é impossível e também não vou pedir voto para o servidor, né? No sentido como secretário, porque era uma questão impositiva. No final, foi uma grande alegria, todos me apoiaram, mas eu passei os 5 anos lá fazendo o que era melhor para o servidor como um todo. Wagner também perdeu. Entendeu? Então é o seguinte, por que eu ganhei? O que aconteceu? Da sair de 17 para 60, 60 para 90, o que aconteceu? É simples. Eu trabalhei a administração pública voltada para eficiência. E olha, você quer saber o que mais me dá prazer nesse momento, nessa candidatura? É de fato ganhar a eleição e poder governar em macrofunção. Esses 67 órgãos de primeiro escalão vão virar 7 macrofunções. Gestão, educação, saúde, metropolitana, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e segurança pública municipal. Tá certo? Essas 7 áreas, a gente vai montar um modelo de gestão onde vai integrar na educação, integra ali o trabalho da cultura, do esporte e lazer, no urbanismo, habitação, meio ambiente, saneamento e assim por diante, entendeu? É repensar o modelo para uma eficiência municipal. E a tentativa de acordo com o Dornelles, existiu? Como é que foi isso? Eu sou amigo pessoal do Dornelles há muitos anos, né? O Dornelles pegou um pepino que não era dele, ele não é responsável pela quebradeira toda, e o que eu fui dizer para o Dornelles foi uma coisa muito simples. Eu, como prefeito, vou ser parceiro do Estado na segurança pública e em tudo aquilo que eu puder contribuir com o governo do Estado. Então, eu não fui fazer nenhuma tentativa de pedido de apoio. Entendi. Isso foi o que a imprensa depois escreveu. O que eu fui falar, e parte da imprensa, outra parte cobriu muito corretamente. O que eu fui lá falar foi para dizer o seguinte, ó, eu vim aqui fazer uma visita de cortesia para lhe dizer que uma vez prefeito do Rio de Janeiro, eu serei parceiro do Estado. A mesma visita eu fiz ao presidente Michel Temer, na época era presidente em exercício, eu fui a ele e disse, ó, estou disputando a prefeitura do Rio de Janeiro com chance de ganhar a eleição, quero dizer que se for eleito, vou contribuir com o governo federal naquilo que seja necessário. Que é natural, suas relações institucionais que você tem que manter. Deixa o blog para quem quiser entrar em contato, o seu número, o meu o Facebook. Eu queria que você pudesse entrar lá no meu Facebook e curtisse. Índio da Costa, né? É facebook.com/Índio da Costa. Entra lá, dá o seu clique e vamos conversar através das redes, porque é muito melhor conversar lá do que só eu aqui poder falar e não saber o que você está pensando aí. Mas eu quero dizer o seguinte, não tenha dúvida nenhuma. Eu sou de todos esses candidatos. Podia ter um outro candidato aí que vocês não, esse aqui também entende o que é o servidor, respeita o servidor e vai valorizar o servidor. Mas não é o caso. Eu fico olhando Crivella, Freixo, Molon, Pedro Paulo, Osório, Jandira, quer dizer, eu não sei daí quem desses tem experiência com o servidor, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhum deles tem. São 11 candidatos, né? Mas nenhum deles, que eu saiba pelo menos, tem essa relação com o servidor que eu tenho. E não é nenhuma relação como é que eu vou dizer, usar a palavra correta? Eu tenho uma relação de respeito, né? Quer dizer, eu sou sobrinho neto do Luiz Simões Lopes, que foi quem criou o DASP, criou o concurso público no Brasil, durante 49 anos administrou a Fundação Getúlio Vargas, e eu entendi cedo, em casa, que a administração pública você faz com o servidor de carreira, de maneira estruturada. Isso não significa ineficiência. A ineficiência está na má gestão da máquina pública. Né? Qual é a minha especialidade? É gerir a máquina pública com eficiência e tendo como a ponta de lança disso tudo o servidor valorizado e motivado. E o número? 55. Obrigado, Índio. Um abraço a todos os servidores e todos os eleitores.